Graça e paz, meus amados. Deus possa nos abençoar com mais um culto na presença desse Deus maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Que nesse momento nós iremos aguardar um pouquinho para poder todos possam entrar aqui. E já estou cumprimentando aqui aqueles que estão conosco, Bispa Francinete, o evangelista Diego, o nosso diácono Luiz Augusto Dourado, a nossa querida Rafaela Macedo, a Aline Macedo. Deus possa abençoar grandemente. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Também cumprimentamos a nossa evangelista Michele Ninô. Vai glorificando o nome do Senhor. Vamos estar dando mais algum tempo para poder, começar aqui o nosso culto online, essa live. E hoje uma palavra muito especial para todos nós, porque a mensagem que o Senhor nos traz nessa noite é sobre o pecado. É o pecado. Como a gente vencer, o pecado. Então, é uma palavra que o Senhor quer nos entregar nessa noite. Para a minha vida, para a sua vida, para todos os discípulos, para todos os nossos convidados aqui. Amém? Que Deus possa nos abençoar. E nesse instante, eu convido aqueles que estão conosco nessa live, nesse culto online, a fechar os olhos, curvar a sua fronte. Vamos estar aqui orando a Deus para que o Senhor possa abençoar de uma maneira muito maravilhosa e especial esse culto. Amém? Então vamos orar? Todos juntos? Aleluia, graças a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos te bendizer, te glorificar pela essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na tua santa presença, Senhor Deus. E queremos clamar o sangue de Jesus sobre cada um de nós, sobre cada um, Senhor, que está conosco nessa noite, Senhor, nos purificando, Senhor, de todo o nosso pecado, Senhor, nos trazendo, Senhor, a perfeita comunhão com o Teu Santo Espírito, Senhor, preparando os nossos corações, as nossas vidas, Senhor, para poder receber, Senhor, a Tua palavra, Senhor, e que a Tua palavra, Senhor, possa, Senhor, verdadeiramente nos trazer a libertação, Senhor. Sede com cada um de nós, Senhor, sede com o Teu povo, sede, Senhor, com os Teus discípulos, Senhor, com os nossos convidados, Senhor. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, Senhor. É a nossa oração, Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluias, graças a Deus. Vai glorificando ao Senhor, continue na presença do Senhor, aleluias, porque o Senhor, Ele está presente, aonde você está aí, o Espírito Santo de Deus, Ele está contigo, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, Ele nessa noite, Ele quer falar aos nossos corações de uma maneira muito clara, muito especial. Louvado seja o nome do Senhor. E pela sua palavra, o Senhor nos traz, tudo que a gente precisa. E nessa noite, o Senhor, Ele vai trazer algo para a sua vida, para a minha vida, porque nós temos sido assolados, o dia a dia, nesse mundo, pelo pecado. E o Senhor, Ele quer nos dar a direção. O Espírito Santo quer falar conosco para que a gente possa alcançar, pela palavra do Senhor, a libertação, a comunhão, a alegria de poder estar na presença desse Deus glorioso, maravilhoso. E o Senhor nos mostra cada vez mais, que nós precisamos estar, cada vez mais na sua presença, nos libertando, sermos livres dos pecados, porque o pecado nos afasta de Deus, nos traz muitas vezes até a morte espiritual. E assim, a gente muitas vezes
perde até a nossa bênção. E o Senhor quer que nessa noite Ele quer nos abençoar para que a bênção ela permaneça nas nossas vidas, na sua vida, na vida da sua família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E o Senhor, Ele está aqui para poder nos abençoar. E esse Deus maravilhoso, Ele nos ama tanto. E como o hino está aqui, cantando, falando, que Jesus, Ele nos ama de uma maneira muito especial, né? E o Senhor Deus, deu Jesus ali naquela cruz para poder nos resgatar, para nos livrar do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite o Senhor quer nos abençoar de uma maneira maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Oh Deus Todo-Poderoso. E o Senhor, Ele quer nos abençoar. Olha, Ele morreu ali naquela cruz em nosso favor, para poder nos resgatar, para nos livrar, para nos trazer a solução de todas as coisas durante toda a nossa jornada, toda a nossa caminhada aqui nessa terra. Então, amados, glorifique o nome do Senhor. Aleluias, glorifique o nome do Senhor, porque o Senhor, Ele quer te abençoar. Aleluias, aleluias. Vai glorificando o nome do Senhor, vai deixando que o Senhor, Ele fale conosco. Aleluias, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, aleluias. Oh, glória a Deus, aleluias. Aleluia, Senhor. Graças a Deus, que Deus possa nos abençoar grandemente. Aleluias, graças a Deus. Que Deus nos abençoe. Nós podemos aqui ouvir, né, você aí, onde você está, né, e ver, né, o seu amém. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Deus possa nos abençoar grandemente. Aleluias. Graças a Deus por esse amor imenso, maravilhoso que o Senhor, Ele tem por cada um de nós. Aleluias. E nesse instante, meus queridos, eu queria que você conosco aqui abrisse a sua palavra nesse instante, para que a gente possa aqui estar, né, ouvindo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. E convido você, meu querido, minha querida, a abrir a palavra do Senhor lá em João 8:34. João 8:34. Vamos estar aqui, né, glorificando o nome do Senhor. Aleluias. Aleluias, graças a Deus. Vai buscando, vai aí abrindo a palavra do Senhor. João, o Evangelho de João. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Amém? Até aí, vamos estar orando ao Senhor, para que o Senhor possa, né, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, e que o Espírito Santo possa falar profundamente, né, em nosso favor, em favor de cada um que está aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por ter morrido ali na cruz do Calvário em nosso favor, nos trazendo, Senhor, o livramento, a comunhão, Senhor, nos perdoando do nosso pecado, Senhor. Então, Paizinho, que a Tua palavra possa ser, Senhor, luz, Senhor, para os nossos pés, na nossa caminhada, Senhor, luz para poder, Senhor, nós, Senhor, enxergarmos verdadeiramente, Senhor, tudo aquilo que o Senhor
quer para cada um de nós nessa noite, Paizinho. Fala, Senhor, com profundidade, fale aos nossos corações, Senhor, seja com cada um nesta noite, Senhor, e nós oramos assim, Senhor, suplicando, Senhor, que o Espírito Santo tenha liberdade para poder, Senhor, estar falando com cada um de nós, Senhor, e nós oramos assim em nome de Jesus, amém, graças a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje, meus queridos, nós queremos aqui falar um pouquinho sobre, aquilo que tem trazido muitas dificuldades para cada um de nós, tem nos separado, e afastou o homem, até ali do Éden, afastou o homem ali, da presença de Deus, então, que é o pecado. Quando a gente, está no pecado, a gente se esconde, a gente se afasta, a gente sai da presença de Deus. E hoje o Senhor, Ele quer de uma maneira especial nos trazer, o entendimento que o pecado não é bom para você, não é bom para mim, não é bom para ninguém. O pecado, ele nos afasta de Deus e ele pode trazer a morte espiritual, definitivamente nos afastar em definitivo da presença do Senhor. E o Senhor quer que nessa noite você, pela palavra, você alcance o entendimento, a comunhão, o livramento para poder, definitivamente largar o pecado, e o Senhor nos abençoar de uma maneira muito gloriosa e muito maravilhosa. E aqui na palavra, o Senhor falou assim: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, meus queridos, olha só, o pecado, ele faz parte da nossa vida, porque a palavra diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, todos. Assim como a separação houve lá no Éden, quando o Senhor, na sua criação, e ali criou o homem, criou a mulher, para poder servir a Deus, para a glória de Deus, e ali o pecado afastou o homem. E esse pecado, ele não vai sair, porque o Senhor diz que nós estamos aqui, fomos destituídos, nós estamos aqui neste mundo, e o mundo jaz no maligno, o mundo é do maligno, entendeu? E nós estamos aqui no mundo, mas não fazemos parte desse mundo. Então, enquanto estivermos aqui nessa trajetória, nós vamos estar sujeitos a todas as coisas, ao pecado, E nós, na palavra que o Senhor, Ele quer nos falar aqui, é que, que aquele que comete pecado é servo do pecado, é escravo do pecado, entendeu? Então, nós não vamos estar, livre do pecado, que o pecado, ele faz parte, entendeu? Ele faz parte do dia a dia, E muitas vezes nós estamos ali em todas as situações, com aflições, com tribulações, e muitas vezes estamos, podemos pecar. A palavra diz que, se a gente não fizer o bem, a gente peca. Olha só, entendeu? Se a gente não faz o bem, a gente peca. Então o pecado é você não fazer a vontade de Deus, conforme a palavra daquilo que o Senhor está nos falando nesta noite, conforme a doutrina dos apóstolos. Então, se nós permanecermos no pecado, nós vamos se tornar escravo do pecado. E o Senhor quer que justamente nós entendamos, que nós não somos escravos do pecado. Nós podemos cometer o pecado, nós podemos estar ali sujeito ao pecado, mas que o Senhor quer que a gente se afaste do pecado, Então, o Senhor fala que Jesus veio para nos libertar da escravidão. O Senhor não quer que a gente fique escravo, porque quando a gente está escravo, então a escravidão nos traz a morte, nos traz, o afastamento completo de Deus. Então Deus
Jesus veio para poder nos libertar desse jugo, dessa escravidão. Então, meu querido, minha querida, se você, entendeu, ainda não está definitivamente com o Senhor Jesus, entregou seu coração, é uma nova criatura em Cristo Jesus, quero falar, meus queridos, que a gente pode se tornar escravo do pecado. E hoje o Senhor, Ele quer, nos livrar desse jugo, dessa escravidão. E nós vamos nos livrar pela palavra, em Cristo Jesus, para que a gente possa alcançar, a liberdade. Então Jesus, Ele veio para poder nos livrar desse jugo, dessa escravidão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus queridos, a palavra, ela nos informa que nós estamos constantemente, nessa situação de pecado. Então nós podemos pecar por palavra, por gesto, por atitude, constantemente. Mas o Senhor não quer que a gente permaneça no pecado, para que a gente não se torne escravo do pecado. E Jesus, Ele veio para nos libertar. E assim, lá em Gálatas 5:1 diz assim: estais, pois, firme na liberdade em Cristo, que nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Então, o Senhor, Ele quer que você, em Cristo Jesus, esteja livre, pela liberdade que o Senhor nos trouxe através de Cristo Jesus. Porque Ele nos libertou, Ele nos colocou fora desse jugo, dessa escravidão. Então, estais firmes na liberdade que o Senhor, Ele te deu. Ele te dá a liberdade. Deus, Ele te dá o livre-arbítrio. Ele não quer que você, permaneça no pecado, mas Ele quer te livrar, do pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus queridos, nós lembramos daquela situação, como estava Faraó ali, que não queria de jeito nenhum, libertar o povo, e ali o coração dele endureceu. Então, quando nós estamos ali no pecado, e a gente permanece no pecado, no jugo da escravidão, entendeu? Então o nosso coração, ele endurece. Então ali, como disse a palavra do Senhor, o Faraó, entendeu? Ele não queria, libertar o povo. Não queria libertar o povo de jeito nenhum. Mas Jesus, Ele veio para nos libertar. E muitas vezes a gente está com esse coração duro. Então nessa noite, se você, está inclinado para poder se tornar escravo, está com o coração duro, não quer sair do pecado, então o Senhor, Ele nos traz essa palavra para que a gente possa lembrar no tempo ali, de Moisés, onde o Faraó, ele ficou, o próprio Senhor falou assim, ele deixou que o Faraó endurecesse o seu coração, entendeu? Já que você não quer, o Faraó não quer, entendeu? Então, endureceu o coração, aí o Senhor mandou várias situações, de pestes, para que o Faraó, ele visse que Deus é Deus, entendeu? Então o coração dele ficou ali endurecido, até o momento em que ele perdeu ali o seu primogênito, Faraó, para poder ele ver que Deus, Ele é Deus. Então, muitas vezes a gente não quer admitir, nós queremos permanecer no pecado, nos tornamos muitas vezes escravos do pecado, não queremos sair daquela situação, mas o Senhor, Ele quer que nessa noite você esteja livre, com essa liberdade que o Senhor, Ele está nos concedendo nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Então não deixe que o seu coração, fique endurecido. Não deixe que você se torne escravo do pecado. Então hoje nós queremos aqui, fazer um desafio para você, para poder você, entendeu? Se você realmente, você quer continuar, no pecado, ou você quer, o desafio você quer abandonar por completo, o pecado, você quer abandonar de ser escravo do pecado? Então, faça essa reflexão, esse desafio,
Você quer abandonar o pecado, não se tornar escravo do pecado? Então, posso ver aí se você, essa interação, essa reflexão, entendeu? Você quer se libertar, ser livre do pecado? É isso que você quer nessa noite? Porque o Senhor não quer que você, né? Ele trouxe pra gente ser livre, não ficar escravo do pecado. Você quer se tornar livre do pecado? Quer fazer esse desafio, essa reflexão, hein? Será que você está, será que eu estou disposto a abandonar o pecado e não se tornar escravo dele? O Senhor, Ele quer que você faça esse desafio. Não está escravo do pecado. Então, aí o Senhor, para poder a gente alcançar o entendimento que o Senhor quer dar nessa noite, o Senhor, Ele nos lembra também daquele momento ali, né, de Daniel. Daniel, ele colocou uma coisa no seu coração, e o Senhor quer que você coloque também no seu coração, nesta noite, entendeu? Que você esteja colocando no seu coração. Daniel falou que assim, olha, ele falou que assim, não vou me contaminar, não vou me contaminar com as iguarias do rei, com as coisas desse mundo, com o pecado desse mundo. Então, Daniel, ele fez um propósito. Ele colocou, né, ali uma decisão dele. E ele tomou essa decisão de não se contaminar. E ele ali foi firme na sua assertiva, na sua decisão. Não vou me contaminar com as iguarias do rei. Então ali, ele colocou essa decisão. Ele não queria se contaminar. E ali, muitas vezes, com essa decisão, quando a gente toma essa decisão, como Daniel tomou essa decisão, né? Parece assim uma decisão difícil, né? Uma decisão difícil, para poder a gente não se contaminar com as iguarias do rei, não se contaminar com as coisas desse mundo, aquilo que nos afasta da presença do Senhor, com o pecado, né? Com os grilhões, com tudo aquilo que nos afasta do Senhor Jesus, né? Da presença de Deus. Então, o Senhor, Ele quer que a gente faça esse desafio, não se contaminar, não estar no pecado. Muitas vezes você está com o seu coração preso a alguma coisa, a alguém, a alguma coisa, a um vício. Então, Deus quer que você tome essa decisão. Eu não quero, entendeu? Porque quando você coloca algo, entendeu, que você está escravo ali, você tira a primazia de Deus, né? E aí você se torna escravo desse pecado, entendeu? Então você vai se afastando. O pecado nos traz a separação, nos traz o distanciamento de Deus. Então hoje o Senhor quer que você faça esse desafio, que você não se contamine com as coisas desse mundo, com as coisas que te afastem de Deus, com aquilo que tira a primazia de Deus, para que você não se torne escravo. E quando a gente se torna escravo, é difícil a gente retornar. Então a gente vê, muitas vezes, quando alguém, o exemplo é quando alguém está, né, está fumando, né, e fica viciado com aquilo, entendeu? Então a gente vê também, né, a gente vê também com aquela pessoa que está ali viciada nas drogas, principalmente no crack, entendeu? E aquilo ali fica preso, né? A droga, ela deixa presa. O crack, em uma semana a pessoa já fica viciada. E quando a pessoa está ali presa, entendeu? Viciada, a dificuldade que é de se libertar. Mas hoje o Senhor, Ele quer te dar essa oportunidade e te mostrar nesta noite, pela sua palavra, né, que nós podemos ser livres e nós podemos, né, estar em liberdade. E assim como Daniel, ele falou que assim, vou estar firme, eu não quero, é a sua decisão, é a sua decisão. E Deus, Ele nos dá essa liberdade, nos dá esse livre-arbítrio,
Deus, ele respeita nessa nossa decisão. E quando a gente decide em ir firmes nas nossas decisões, né, de falar que assim, não quero me contaminar, não quero estar preso, não quero estar escravo, para poder não se afastar de Deus, Deus, ele te honra, assim como ele honrou a Daniel. Deus, ele honrou em tudo a Daniel, por ele colocar ali, né, aquela decisão. Então, o importante, quando a gente dá essa decisão, né, é a gente não estar na prática, entendeu? A gente está ali, a gente está sujeito ao pecado, mas não está na prática, né, do pecado. Não está ali escravo do pecado. Porque quando nós estamos sujeitos ao pecado, e o Senhor, ele fala que assim na sua palavra, lá em Salmo, no Salmo que assim, 119, 11 diz assim: guardei, né, escondi, como diz em outra versão, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, quando a gente guarda a palavra do Senhor, a gente esconde a palavra do Senhor, né? Então, o Senhor, ele nos dá essa condição. Então, aquilo, quando Daniel fez o firme propósito, né, de estar ali, ó, não se contaminar, ele guardou a palavra do Senhor. Entendeu? Então, quando você tem esse propósito de estar guardando a palavra, esconder a palavra no seu coração, entendeu? Para não pecar. Então, quando a gente tem a palavra do Senhor nos nossos corações, nós verdadeiramente seremos, né, protegidos, estaremos, né, protegidos para poder a gente não pecar contra o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor, ele fala que assim, lá em João, né, para poder completar essa palavra, lá em João 8,32, e se permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos. Serei meu discípulo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se a gente guarda, se a gente esconde a palavra do Senhor no coração, nós não vamos pecar, nós não vamos se tornar escravo. Se a gente permanece na palavra, como diz ali em João 8, se a gente permanece na palavra, nós seremos seus discípulos, verdadeiramente seremos seus discípulos. E o que é ser discípulo? Se a gente permanecer na palavra, né? Discípulo é que você, né, recebe a palavra do Senhor, né, e pratica. Nós somos discípulos quando a gente recebe e pratica a palavra do Senhor. Então o Senhor fala assim, ó, se a gente esconde a palavra do Senhor no coração, permanece na palavra do Senhor, entendeu? Dizendo, e a palavra, quem é a palavra? O Senhor Jesus. Se a gente tem Jesus no nosso coração, se a gente tem Jesus no coração, se a gente permanece em Jesus, nos tornamos discípulos dele, vamos alcançar a palavra que o Senhor está nos falando, para poder a gente ser livre do pecado, né? Quando a gente esconde, a gente está com Jesus, a gente é livre do pecado. E a gente permanece com Cristo em Jesus, nós nos tornamos discípulos, porque a gente alcança a palavra do Senhor e faz com que a gente, né, pratique aquilo que o Senhor está falando. E ainda tem mais. E se você ainda não conhece a verdade, a palavra fala, ele continua, verdadeiramente, se você, né, conhecer a verdade, se você permanecer, se você está com Jesus, entendeu? Verdadeiramente você vai ser livre, eu vou ser livre, nós vamos nos libertar em permanecer na palavra, em Jesus, verdadeiramente seremos livres. Então, meus queridos, assim como Daniel não quis contaminar, né? Ele permaneceu ali firme nesse propósito. O que o Senhor quer nessa noite para você, para mim, para todos nós, é para que a gente possa permanecer na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, meus queridos, diz a palavra, né? Se a gente guarda, se a gente esconde a palavra do Senhor no nosso coração, nós não vamos pecar. Nós não vamos estar escravos do pecado. Se a gente permanece em Cristo Jesus, se a gente permanece na palavra,
permanece na palavra, seremos discípulos e verdadeiramente nós vamos conhecer a verdade, e essa verdade, o Senhor Jesus vai nos livrar do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o pecado, ele, como a gente falou aqui no início, o pecado ele está aí, nós estamos sujeitos ao pecado, e a gente pode pecar, né, por palavra, por gesto, por atitude, a gente não esconder a palavra, a gente não querer praticar a palavra, a gente não permanecer em Cristo Jesus, e nós podemos estar no pecado e se tornar escravo. Mas o que o Senhor quer, entendeu? É que nós possamos estar, né, fazendo esse propósito nessa noite de não se contaminar com as iguarias, não se contaminar com as coisas desse mundo, com tudo aquilo que nos afasta da presença do Senhor. Então, o desafio que o Senhor nos dá nessa noite aqui, você está disposto? Você está disposto a colocar diante do Senhor esse propósito de não se contaminar, de não estar no pecado? E a palavra nos afirma também, meus queridos. E aí, alguém pode falar que é assim, mas bispo, mas se nós estamos sujeitos ao pecado e nós podemos estar pecando, entendeu? E como foi falado, se a gente não faz o bem, a gente pode estar pecando. E como é que a gente faz? Permanece na palavra. E o Senhor fala uma coisa ainda mais. Permanecer na palavra, e o Senhor fala que assim, se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar todo o nosso pecado. Todo o nosso pecado. Entendeu? Então, se você pecar, né? E o Senhor sabe a nossa natureza que podemos pecar. O que o Senhor está falando para você não permanecer no pecado. E que muitos querem permanecer no pecado. E quando permanece no pecado, endurece o coração. E endurecendo o coração, muitas vezes a gente fica cego, não enxerga, estamos com o coração duro, né? Endurece o coração e a gente se afasta cada vez mais, e mais difícil fica a gente alcançar a libertação, os livramentos, porque nós estamos com o coração endurecido. Mas o Senhor, se nós cairmos no pecado, o Senhor, Ele diz para cada um de nós, se confessarmos o nosso pecado. Então confessa o seu pecado. Se você, né, confessar o seu pecado, e o Senhor fala lá, confessar o pecado a Deus. A Deus. Então, confessa o seu pecado a Deus. Mas o Senhor também fala que muitas vezes nós queremos, né, falar, desabafar para alguém. E o Senhor, ele lá em Tiago, ele fala que assim, se confessarmos os nossos pecados uns aos outros, aquele pecado, ele é curado, a nossa ferida é curada. Mas nós temos um entendimento pela palavra, não é qualquer pessoa que você vai, né, estar falando. É aquela pessoa que você tem, né, da sua confiança, aquela pessoa que verdadeiramente tem a autoridade de Deus, está na presença de Deus, é uma pessoa livre, é uma pessoa que está na presença do Senhor. Então muitas vezes você, né, confessa a Deus, mas você quer, entendeu, desabafar, entendeu? Você quer falar com alguém, então fale com aquela pessoa que é confiável. Se você é homem, procure, entendeu, uma pessoa, um outro homem, para poder você, de confiança, daquele que é um servo de Deus. Se você é mulher, procure uma mulher de confiança, uma verdadeira serva de Deus, né, para que você possa, entendeu, ali confessar o pecado, entendeu, e aquele pecado ali possa ser curado. Então, o Senhor quer que nós, né, estejamos sempre na presença do Senhor, e nós confessando o pecado e fazendo esse firme propósito de não se contaminar, o Senhor vai nos abençoar. E o que o Senhor quer nessa noite é que a gente não se torne o escravo. Que a gente, né, verdadeiramente não esteja ali preso ao pecado. E que aquele pecado, entendeu? E se a gente cometer por alguma situação, nós possamos ali confessar, né? E o sangue de Jesus, ele é poderoso para poder nos purificar.
nos purificar de todo o nosso pecado. Então, meus queridos, que Deus, Ele possa, né, nos trazer, através dessa palavra, verdadeiramente, o entendimento, né? O entendimento de nós estarmos, né, livre do pecado, não estarmos escravos, né, do pecado. Então, a palavra fala que assim, se permanecerdes na minha palavra. Então, meus queridos, né, você que está conosco, é a palavra que nos vai trazer, né, a liberdade, é a palavra que vai nos trazer todas as condições para que a gente possa estar livre, é a palavra que nos liberta, né? É o Senhor Jesus que vai fazer com que a gente alcance, né, o livramento, para que a gente possa estar liberto completamente, né? Então, é a minha palavra, e é pela essa palavra, é em Cristo Jesus, para que a gente possa tornar. Então, quando a gente está em Cristo Jesus, a gente aceita essa palavra, nós praticamos essa palavra, nos tornamos discípulos do Senhor Jesus, uma nova criatura na presença do Senhor. E que nessa noite, que o Senhor quer para você, para mim, para todos nós, que não sejamos mais escravos do pecado, para que a gente não permaneça no pecado, para que o nosso coração não se endureça. Então o Senhor, Ele quer que você, entendeu? Assim como Daniel, ele fez um propósito firme de não se contaminar, não deixar que nada te escravize, nada deixe você preso, né, no pecado, nada tire a primazia de Deus, né? Então, toda vez você percebe que nós estamos aqui, né, com alguma coisa, com o pecado, é quando a gente está, se afastando de Deus. Quando você vê que você está se afastando, assim como, né, aquele casal ali, né, do início da criação, né, do mundo, né, da criação do homem, da mulher ali, quando o pecado entrou, eles se afastaram de Deus. Então o que o Senhor quer é que a gente não permaneça no pecado, para que a gente, definitivamente, a gente, fique ali fora da presença do Senhor. O Senhor quer que você, que eu, que todos nós estejamos assim, na palavra, permanecer na palavra, esconder a palavra, guardar a palavra, guardar o ensinamento, a doutrina dos apóstolos, né? Estar ali, né, na congregação, está ali ouvindo a palavra do Senhor, né? A palavra fala que assim, é pela fé, né? E a fé vem pelo ouvir. Então é pela fé em Cristo Jesus, para que a gente possa ter a certeza, a convicção. A fé fala isso. Quando a gente tenha, né, a fé em Cristo Jesus, né, nós vamos alcançar, nós vamos ter todas as condições, né, de estarmos livres do pecado, não se tornar mais escravo do pecado. Então, meus queridos, quando você vê que você está se afastando, você não tem mais prazer, você não está mais contente de estar na presença do Senhor, né? Então, você vê que você está ali, o pecado está entrando, né? Então, o que o Senhor fala lá em Salmo 1, no Salmo 1, é para que a gente não se assente na roda dos escarnecedores, para que a gente não fique ali nas coisas do mundo. O Senhor quer que a gente esteja ali, né, meditando na palavra do Senhor dia e noite. É colocar na sua mente, no seu coração, dia e noite, a palavra. É estar em Cristo Jesus, né, todos os dias, para que nada venha no nosso coração, na nossa mente, nada nos atrapalhe, para que o pecado não venha, para que a gente não se torne escravo. E o pecado, ele vem devagarzinho, como a raposinha vem aqui assim no milharal, e muitas vezes a gente tem assim, a gente tem assim, dito de todos, né? Isso não tem problema, não tem nada a ver, não tem problema. Então vem devagarzinho, isso não é pecado, isso não tem problema. E a palavra nos fala que o pecado, ele vem como a doença da lepra, entendeu? A lepra fala muito do pecado, entendeu? A lepra, ela vem nas nossas vidas, nos nossos corpos. Aí o pecado nos tira, a lepra tira a sensibilidade.
entendeu? Então quando tira a sensibilidade nossa, então a gente não sente mais. Então quando o pecado vem entrando, aí perde a sensibilidade. A gente muitas vezes, perde essa sensibilidade. Então, meus queridos, antes de você se tornar insensível, entendeu? Então, quando você se tornar insensível, como o pecado da lepra, entendeu? Você já, liga o alerta, entendeu? Quando você vê que você está se afastando, você não está mais sentindo aquele prazer de estar nas coisas de Deus. Quando você não tem ali, chega na hora do culto, você não quer. Quando chega na hora da palavra, você não quer, entendeu? Quando é a hora da tua célula, você não quer, entendeu? Quando tem alguma coisa para fazer, algo, entendeu? Que está tirando a primazia de Deus, liga o alerta. E faça esse propósito com Deus, assim como da Daniel, não se contaminar. Então, não deixe, ligue o alerta, entendeu? Faça esse propósito nessa noite, assim como Daniel fez o propósito de não se contaminar, e Deus vai abençoar de uma maneira maravilhosa. Então, quem luta contra o pecado, recebe a misericórdia de Deus. Aquele que luta, aquele que está lutando constantemente, tem a misericórdia de Deus. E o Senhor fala que assim, na sua palavra ali, olha só, né? Nas bem-aventuranças, né? Então, feliz aquele, e fala assim, bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, aqueles que, o coração está limpo, aquele que está separado, aquele que não está contaminado, aquele que não está no pecado, eles verão a Deus. Então, meus queridos, o Senhor quer que a gente não se torne escravo do pecado, para que você possa ficar livre, liberto, para que você, entendeu, possa ver a Deus, estar com Deus. Que nessa noite, através dessa palavra, o Senhor, Ele possa nos abençoar de uma maneira maravilhosa e grandiosa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que você possa ser feliz em guardar o seu coração. Que você possa ser feliz em guardar, esconder a palavra do Senhor. Que você possa ser bem-aventurado em estar o teu coração, a tua mente livre, limpa, santificada, separada, para que você possa ser livre do pecado e não se tornar escravo do pecado. Porque o Senhor Jesus veio para poder nos libertar e libertar do pecado. Estais, pois, firmes na liberdade com Cristo, que nos libertou. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Se Deus nos trouxe a liberdade, quando a gente aceitou o Senhor Jesus, Ele não quer que você volte para o pecado, que você permaneça no pecado, para que você se torne novamente escravo do pecado. Você vai endurecer seu coração e você, vai perder a bênção. O que o Senhor quer nessa noite é que você esteja com o coração liberto, livre, limpo, separado, santificado, para que você possa ver o Senhor, para que você possa receber a tua bênção. Que Deus possa nos abençoar de uma maneira muito especial nessa noite pela sua palavra. Amém, meus queridos? Que Deus possa nos abençoar, Então, feche teus olhos agora. Vamos estar orando ao Senhor para que o Senhor possa nos abençoar de uma maneira maravilhosa. Amém? Feche teus olhos nessa noite. Aleluia. Graças a Deus. Aleluias. Aleluias. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por nos trazer, Senhor, a Tua palavra e nos falar para que a gente possa esconder, para poder a gente, Senhor, guardar, para que a gente possa, Senhor, estar com a Tua palavra nos nossos corações, para que a gente possa receber, Senhor, verdadeiramente, Senhor, a Tua bênção, todo o livramento, Senhor. E que, Senhor, através da Tua palavra, assim como, Daniel, Senhor, ele falou ali de uma maneira maravilhosa, ele firmou o propósito, Senhor, de não se contaminar, e que através da Tua palavra, Senhor, possamos alcançar, Senhor,
todas as condições para que a gente possa ser abençoado, Senhor. Obrigado pelo livramento, obrigado, Senhor, pelo que o Senhor nos proporcionou nessa noite, Senhor, porque verdadeiramente, Senhor, estamos livres, Senhor, livres do pecado, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, ela é luz, Senhor, ela nos conduz, ela nos dá o norte para que a gente possa ser livre, Senhor, e não nos tornarmos mais escravos do pecado. Obrigado, Senhor. Sede com cada um de nós, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa que estão nos visitando, Senhor, nos livra do mal, Senhor, faça com que, Senhor, cada um de nós possamos, Senhor, ocupar a nossa mente, o nosso coração com a Tua palavra, Senhor, e estar, Senhor, permanentemente, Senhor, em Cristo Jesus, com Cristo Jesus, para que a gente possa alcançar a nossa liberdade, a nossa bênção, Senhor, e a nossa redenção, Senhor, para que a gente possa verdadeiramente estar com Jesus, ver o Senhor Jesus nas nossas vidas, Senhor. É a nossa oração e nós oramos assim em nome de Jesus. E ainda falamos, Senhor, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as santas consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco, amados irmãos, e com todo o povo de Deus até a volta do Senhor Jesus. Aquele que crê, diga amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, graças a Deus. Nós queremos aqui, agradecer cada um que permaneceu conosco, até o final dessa palavra. E quero dizer que Deus, Ele, com certeza, Ele abençoou a você, a mim, através dessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E para poder, meus queridos, aqui para poder a gente sedimentar mais ainda, essa palavra que o Senhor nos deu, e a gente se separar mais ainda, o Senhor, Ele está nos direcionando, o Espírito Santo está nos direcionando para que a gente possa estar consagrando as nossas vidas em jejum, consagrando a nossa vida em jejum, assim como Daniel, ali ele consagrou a vida dele, ali não se contaminar, ele se consagrou a vida dele e ele foi livre. Nós também, a igreja vai estar se consagrando, todos os bispos, os evangelistas, os pastores, os líderes, colíderes, diáconos, discípulos e todos aqueles que querem participar dessa consagração para que a gente possa permanecer firmes, livres nessa liberdade em Cristo Jesus, porque quando a gente consagra as nossas vidas, nós nos fortalecemos espiritualmente para poder a gente se livrar de todos os intempéries do pecado que nos assola dia a dia. Então, a partir do dia 7 agora, de 7 de março, são 12 dias, 12 dias que nós vamos estar nos consagrando em jejum. Então, do dia 7 até o dia 18, vamos estar, consagrando. E nós vamos passar isso, essa consagração que o Senhor, Ele nos direcionou, nos mostrou, a necessidade. E a gente tem visto aí, até mesmo a nação brasileira vai estar aí se consagrando, jejuando em favor da nação, do governo, para poder a gente ser livre dessa peste perniciosa, desse coronavírus. Então nós também vamos estar aqui nos consagrando, e o Senhor quer que você, que todos aqueles, se consagrem para poder permanecer firme, livre do pecado, não se tornar escravo do pecado. E mais ainda, nós, nessa sexta-feira, nós vamos estar especialmente ali com toda a liderança, nessa sexta-feira ali, nós vamos estar com os bispos, com os evangelistas, com os pastores, com os líderes, com os colíderes, com os diáconos, para poder a gente dar a orientação. Vai ser ali um happy hour, com toda essa liderança. Nós vamos passar um momento ali, com o Senhor Jesus. Sexta-feira, às 20 horas, lá no Minha Sede. Só,
só com essa liderança. E vamos estar cumprindo todos os protocolos ali, né, de saúde, para que o Senhor possa nos abençoar. Então são poucas pessoas que vão estar ali, para que a gente possa ter toda essa direção de Deus, dessa consagração, para que a gente possa receber a bênção do Senhor. Então, a partir do dia 7 agora de março, né, vai ali, 7 de março, nós vamos estar nos consagrando. E agora sexta-feira, às 20 horas, lá no minha sede, com toda a liderança, vamos estar ali, né, com esse happy hour. Algo muito especial. Não falte os líderes, vai ser algo que assim muito prazeroso e o Senhor vai nos abençoar. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente. Obrigado mais uma vez pela presença de todos aqui, né? Fiquem em paz. Até a próxima. Em nome de Jesus. Amém.